Bom dia, boa tarde ou boa noite a todos. Estamos dando continuidade, na realidade iniciando o estudo do nosso livro A Gênese, de autoria do nosso querido Allan Kardec. E nós vamos dar início ao primeiro capítulo, estudando do item 1 ao 33. Então nós vamos estar vendo o caráter da revelação espírita. E o que esse capítulo vai abordar? O que ele vai nos ensinar? De uma forma geral, nós vamos estar vendo quais são as informações, as verdades da nossa doutrina espírita. E nós vamos focar nesse capítulo vários pontos, como podemos considerar o espiritismo como uma revelação, de que forma que ele é uma revelação, de que maneira, né? Então vai ter esses e outros questionamentos que nós vamos estar vendo hoje. Então vamos iniciar nos concentrando com uma prece inicial, agradecendo aos bons espíritos por esse momento, por esse encontro. Agradecemos a oportunidade de podermos estar estudando, nos dedicando um pouco mais aos ensinamentos dessa doutrina tão reveladora, que tanto nos ensina, uma doutrina consoladora e que nos auxilia muito para que nessa existência podemos colocar em prática alguns ensinamentos de Jesus que nos direciona para o bem, para a caridade, para o amor, nos aperfeiçoando, nos melhorando a cada dia. Que assim seja. Então, primeira coisa, o que será que é a palavra caráter, né? Até para nós entendermos o que é caráter dessa revelação espírita. Então, caráter são traços, são os traços marcantes da nossa personalidade, traços que identificam uma pessoa. Então, o que nós vamos estar vendo, né? Esse caráter da revelação espírita está relacionado à autenticidade, o jeito de ser dessa nossa doutrina, que ela é transmitida por quem? Pelos benfeitores espirituais, não só os nossos aí, senão podemos confundir. E por isso que no item 1, nós vamos ver o quanto que é importante nós estarmos até lendo ele. Por quê? Ele tem muitas questões que são levantadas e que precisam ser respondidas, né? E vão ser respondidas durante esse primeiro capítulo, tá? Então, pode o Espiritismo ser considerado uma revelação? Nesse caso, qual o seu caráter? Em que se fundamenta essa autenticidade dessa revelação? A quem e de que maneira que ela foi feita? É a doutrina espírita uma revelação no sentido teológico da palavra ou por outra? E é no seu todo o produto do ensino oculto vindo do alto? A doutrina espírita é absoluta ou suscetível de modificações? Trazendo aos homens a verdade integral, a revelação não teria por efeito impedi-los de fazer uso das suas faculdades, pois que lhes pouparia o trabalho da investigação? Será que trazendo tudo pronto não deixaria nós assim sem tantas afazeres de pensar, de raciocinar, de refletir? Qual a autoridade do ensino dos espíritos
se eles não são infalíveis e superiores à humanidade? Qual a utilidade da moral que pregam, se essa moral não é diversa da de Cristo já conhecida? Quais as verdades novas que eles nos trazem? Precisará o homem de uma revelação? E não poderá achar a si mesmo, em sua consciência, tudo quanto é mister para se conduzir na vida? Então, essas questões aí são indagações que nós vamos estar vendo nesse primeiro capítulo. Os primeiros itens, aqui eu sempre coloco o item 2, 3, para ter um direcionamento. Que item nós estamos estudando, sobre o que eu vou estar falando. Então, no item 2 e 3, vem assim, por que a doutrina espírita é considerada uma revelação? E a primeira coisa que nós precisamos fazer, definir revelação. Revelação vem da palavra revelare. O que é revelare? É uma palavra que vem do latim, né? Que significa tirar o véu. Fazer conhecido o que era ignorado, o que era esquecido, o que não era visto. E nós só vamos conseguir revelar aquilo que é verdade. O que é verdadeiro, ele é uma característica essencial de qualquer revelação. Qualquer revelação ela tem que ser verdadeira, tá? Porque se for uma mentira, então, bem, né, não é uma revelação, certo? Revelar, portanto, é descobrir, conhecer algo secreto, né? E conhecer algo desconhecido. Portanto, nós podemos até ser um revelador para o próximo. De que forma? Transmitindo alguma coisa que foi desconhecido, uma ideia nova que nós não sabíamos, certo? E a ciência vai nos possibilitar e facilitar para essas revelações, que são as compreensões que nós vamos ter agora, a partir de agora. Então, a revelação religiosa, ela pode ser de duas formas, né? Geral ou universal. O que é esse geral universal? São fatos da manifestação divina de Deus que ocorrem na natureza, certo? São acontecimentos como vários que nós vimos, que a humanidade teve várias revelações. Por exemplo, na astronomia. A astronomia revelou o que para nós? O mundo astral, que nós não conhecíamos, os planetas. Até hoje, continuamente, nós estamos vendo esse revelar, né? Ele é contínuo, ele é incessante. A geografia revelou a formação da Terra, a química, as leis da afinidade, a fisiologia, todas as funções do nosso organismo. Aí nós tivemos assim grandes reveladores, né? Como é citado no próprio livro, Copérnico, Galileu, Newton, Lavoisier. Então, tudo aquilo que nós não conhecíamos foi desvendando e foi tirando os nossos véus que encobriam os nossos olhos, que não permitíamos enxergar. Por isso, até hoje, nós temos várias revelações, né? Por exemplo, recentemente com a pandemia, quanto que os pesquisadores buscaram entender e compreender um vírus, né? Aí surgiram antibióticos, vacinas, medicações, mas isso foram o que se revelando para nós. A segunda é a especial, a específica ou particular, que ela
tá ligada a quê? A atos divinos, certo? Com natureza mais sobrenatural, né? Miraculosa. Como exemplo, podemos dizer aqui os milagres de Jesus, certo? Então essa classificação geral, universal, específica, ela é didática, porque tudo vem do que dessa revelação religiosa? De Deus, o ser criador. Então todas essas revelações gerais ou particulares vêm da divindade. E quem foram esses homens que auxiliaram em todas essas descobertas científicas no passado e até hoje, né? Eles são chamados homens de gênio. Eles não eram homens vulgares, com certeza. Eram pessoas preparadas, que já adquiriram experiência em vidas anteriores, com certeza vindo, né, adquirindo várias capacidades, várias habilidades intelectuais e principalmente morais, para virem com o quê? Em missão dessas revelações. Então, esses grandes sábios, eles nos auxiliaram muito nas descobertas científicas, ensinaram muitas coisas novas para nós, tanto nas questões físicas, nas questões filosóficas. Portanto, tudo isso são revelações. Por exemplo, grandes reveladores, Jesus, com certeza, né? Buda, Francisco de Assis, Allan Kardec, Chico Xavier, Divaldo, não só nessas questões espirituais, mas, por exemplo, Leonardo da Vinci, né, um grande pintor, Beethoven, o Einstein, um grande físico, Gandhi, então vários, né? E que eles trazem todas essas revelações. Então é um espírito que tem vivido com certeza mais tempo para ter todas essas experiências. Eles aparecem através dos séculos como estrelas brilhantes, deixando longo traço luminoso sobre a humanidade. São missionários, ou, se quiserem, são messias. Então, esses homens de gênio são considerado revelador primordial. Por que primordial? Porque as ideias surgiram com eles, como se fosse primordial de primeiro. Então, são aquelas ideias novas. E também nós vamos ver a divisão que é colocado no item 9 de professores. Os professores, eles revelam o quê? Em seguida, em uma segunda ordem. Por exemplo, nós monitores estamos aqui, nós estamos já transmitindo, eu estou transmitindo, sou uma facilitadora, um conteúdo que já foi revelado, que já foi trazido, tá? Então, primordial é o Allan Kardec trazendo todos esses conhecimentos da nossa doutrina. E quando nós estamos estudando, transmitindo, isso já começa a ser um revelador de segunda ordem. Ok? Então, haverá revelações divinas de Deus aos homens? Sim, com certeza, tá? Então, muito. Os espíritos mais próximos de Deus, pela perfeição, se impregnam no seu pensamento para transmiti-los. Então, com a permissão de Deus, eles trazem revelações do mundo espiritual que nós não podíamos obter, nós homens, né? Então, tudo é realmente feito através dessas revelações. E aí, para nós termos essas revelações, tem o revelador encarnado. E aqui eu cito
como exemplo para vocês, coloco Chico Xavier, o Divaldo, né? Eles trazem o quê? Conhecimento próprios, instruções que eles ministram, ou eles recebem essas instruções, essas ideias de espíritos mais elevados. Portanto, né, de que forma que isso é comunicado? Essas instruções são transmitidas para nós através dos fenômenos espíritas. Quais? Pela audição, pela vidência, pela aparição em sonhos, quando eles estão em estado de vigília, tá? Então, a maioria dos reveladores são médiuns inspirados, audientes ou videntes. E falando desses reveladores encarnados, nós não podemos deixar de sinalizar que não são todos os médiuns que vão trazer revelações, né? Não são todos. E aí no item 10, ele vai falar dos dois grandes reveladores que mudaram a face do mundo, né? Que trouxe mesmo Moisés e Jesus. Então, esse item vai falar do caráter da essência da revelação divina, é a eterna verdade. Tanto é que nós temos dessa revelação deles até hoje como base, né? Então, a lei de Moisés, que ele trouxe o decálogo, os 10 mandamentos. Então, essas leis mosaicas ainda, essa lei do decálogo, ela persiste até hoje, né? Então, Moisés nos revelou isso e também as leis civis. As leis civis, nós vamos ver que nós não seguimos elas mais. Por quê? Ele precisava daquelas leis civis para coordenar o povo hebreu, para disciplinar, para colocar ordem. Então, ele colocou isso de uma forma mais pessoal e política para ele legislar, para ele comandar o povo hebreu, tá? Então, Moisés trouxe para nós a primeira revelação. Ele trouxe a primeira revelação, então é o decálogo, tá? Nós temos 3. Então, ele trouxe Moisés o decálogo, Jesus trouxe o quê? Uma mensagem de amor. Ele trouxe a boa nova, né? Então, e a terceira revelação é a doutrina espírita, que foi trazida por quem? Por Allan Kardec. Recordando, a primeira revelação é o decálogo. Quem trouxe? Moisés. A segunda revelação é toda a mensagem de amor, da boa nova trazida. Quem trouxe? Jesus. E a terceira é a nossa doutrina espírita, que quem nos trouxe, que foi o Messias que trouxe, que facilitou, Allan Kardec. A doutrina espírita, ela tem um duplo caráter, tá? Ela participa ao mesmo tempo de uma revelação divina. O que é essa revelação divina? Por conta das permissões de Deus, do Espírito da Verdade, das informações que são trazidas pelos Espíritos. E ela tem também uma revelação científica, que ela vem do quê? Do trabalho do homem, do esforço de observar, de ter aprendizado, de acompanhar, de estudar. Então, a doutrina espírita, ela tem tudo isso. E o que nós podemos tirar? Que não é para nós acomodarmos, não é para nós ficarmos encontrando tudo pronto, como eu comentei agora há pouco. Nós temos que estudar. Aliás, Kardec estudou muito. Kardec observou, ele pesquisou, né? Ele começou indagando
porque de tudo que estava acontecendo com as mesas girantes. Ele não foi aceitando tudo como que era. Para isso, então, ele estudou, pesquisou, aprendeu, e a doutrina provoca. Até a linguagem dos nossos livros, ela é bem, vamos dizer assim, difícil, rebuscada. Muitas vezes precisamos estar estudando com um dicionário ao lado, mas isso é proposital, para não fazermos nós ficarmos parados. Olha o que nos é passado. A doutrina não foi ditada por completa e nem imposta a crença cega. Por isso que nós estamos sempre estudando. E quando nós estamos estudando, nós estudamos um aspecto, alguma coisa. Nossa, eu preciso comprar um livro para completar isso, eu preciso pesquisar tal situação para compreender isso do que está falando. Então ela provoca para que nós possamos estar crescendo. E esse estudo, ele tem até muito desse objetivo, sempre os nossos estudos, de estar provocando indagações, questionamentos, o que eu posso fazer, estudar, sempre nós vamos estar buscando, porque ela é deduzida pelo trabalho do homem, o trabalho nesse sentido, de nós compreendermos, buscarmos, não ficarmos parados e não termos a fé cega. Através da observação dos fatos que os espíritos lhe põem sobre os olhos e das instruções que lhe dão. Olha, o próprio codificador está nos dizendo que é para nós desvendarmos, pesquisarmos, investigarmos, observarmos. E aí nós vamos ter instruções que o homem estuda, comenta, compara, a fim de tirar ele próprio as ilações e aplicações. Olha como é grande. E aí, a nossa doutrina, ela é progressista nesse sentido. Porque nós estamos sempre evoluindo, sempre buscando e sempre aperfeiçoando. Então, o que caracteriza a revelação espírita é ser divina na sua origem, porque vem de Deus, da iniciativa dos espíritos, sendo a sua elaboração fruto do quê? Do trabalho do homem, de nós estarmos sempre investigando e buscando. Então, o espiritismo é uma ciência de observação e não de imaginação, certo? Então, nós estudamos esse mundo invisível e aí nós vamos buscar todas as suas confirmações, aprofundando o conhecimento ainda mais da doutrina. O espiritismo e a ciência se completam reciprocamente, que é isso até pelos estudos, pela pesquisa, o que nós estamos buscando. A ciência sem o espiritismo se acha na impossibilidade de explicar certos fenômenos só pelas leis da matéria. Ao espiritismo sem a ciência, faltaria o apoio e comprovação. E aí o elemento material juntou o elemento espiritual. Ambos, um precisa do outro. Elemento material, elemento espiritual, esses dois princípios, as duas forças vivas da natureza. Pela união indissolúvel deles, facilmente se explica uma multidão de fatos até então inexplicáveis. Um outro detalhe nesse item 19 e 20, nesses itens, é que o espiritismo ele é muito acusado de parentesco com a magia e com a feitiçaria. Só que as pessoas só confundem magia e feitiçaria porque não conhecem, porque não estudam a doutrina espírita. Quem estuda, quem compreende, percebe que não tem nada de magia e de feitiçaria, né? Porque a nossa doutrina está sempre buscando compreender todos os fatos, todas as situações e provar até cientificamente, né? Mas as pessoas falam isso por se apoiar na manifestação dos espíritos. Então é o quê? Ignorância das leis que regem esse mundo espiritual.
A distância que separa o espiritismo da magia e da feitiçaria é maior do que a que existe entre a astronomia e a astrologia, tá? Entre a química e a alquimia, né? Nada se sabe sobre elas, causando muita confusão. A nossa doutrina, se estudarmos, nós vamos entender e com certeza ficarmos mais com vontade. Então, a doutrina, a nossa primeira revelação, a partir desse item 21, nós vamos ver essas 3 revelações. Então, a primeira revelação foi a de Moisés, qual que é? Tá? Ele revelou a existência de um Deus único, porque antigamente eles eram politeístas, soberano Senhor, criador de todas as coisas. Promulgou a lei do Sinai, que é o Decálogo, né? E lançou base da verdadeira fé. Moisés foi muito importante, com certeza, né? Então, ele também legislou, como eu já comentei lá atrás, ele impôs a lei civil para poder comandar o povo hebreu. A segunda revelação, o Cristo, né? O Cristo, ele rejeitou, né, o que era transitório, aquilo que Moisés tinha puramente disciplinar para o povo hebreu, tá? Então, o que ele absorveu? O que ele incorporou? O que ele trouxe para nós? Né? Ele pegou a parte de lei, o que é eterno, o que é divino, né? Rejeitou o que era aquela lei civil transitória e acrescentou o quê? A revelação da vida futura, da imortalidade da alma, que Moisés não falava isso. Então, ele modificou as relações nossas do homem com tudo isso. Ele atribuiu a divindade, o Deus imparcial, soberano, justo, bom, misericordioso. Deus já não é tão terrível como era visto pelo povo hebreu. Terrível, ciumento, vingativo que Moisés passava. Não é que Moisés, para eles poderem acreditar, seguir, né? Então Deus lançava fogo, raios, trovões. Bem, essa questão de punição foi necessário para chegarmos no que nós compreendemos da nossa doutrina até hoje, pela evolução, né? Então, Jesus nos traz e faz entender o amor de Deus que Ele tem por nós, né? Que Ele é justo, que Ele é caridoso, nos ensinando a caridade, nos ensinando o amor para com quem? Para com o próximo, né? Então, que Deus, então, a partir de Jesus, não foi temido. E por não ser tão temido, compreender toda essa divindade, nós começamos e amamos muito Ele. E vem o grande ensinamento, né? A grande lei e os profetas. Não existe outra lei. Amar a Deus acima de todas as coisas. E ao próximo como amas a ti mesmo. Então, aí Jesus anuncia a vinda daquele que viria completá-lo, para nós chegarmos na terceira revelação. Muitas coisas que vos digo ainda não as podeis compreender. E muitas outras eu teria a dizer que não compreendereis. É por isso que vos falo por parábolas. Então, o nosso evangelho, nós vamos perceber muitas parábolas nas passagens de Jesus, né? E nós só vamos compreender isso com a maturidade espiritual. Quando nós estudamos várias vezes o evangelho, nós lemos uma passagem, nós temos uma compreensão. No outro dia, numa outra época, nós vamos ler aquela passagem, nós vamos ter outra compreensão.
é esse estudo por parábolas. Olha como que é tão grande, né? É muito importante. É a nossa maturidade espiritual. Dependendo do estágio que nós vamos estar, nós vamos tendo outras compreensões, né? Por uma passagem que Jesus nos passa, são várias interpretações, são acréscimos, são estudos, são pesquisas que nós vamos crescendo e aflorando, né? Despertando todo esse conhecimento. E aí, mais tarde, porém, enviar-vos-eis o Consolador, o Espírito da verdade, que reestabelecerá todas as coisas e vou-las explicarás todas. O Consolador, então, vem para reestabelecer as coisas, algo que nós perdemos, que quer restabelecer algo que de repente, hoje nós falamos muito de desconfigurado. As palavras de Jesus, elas seriam muito deturpadas e poderia ser perdida. Então, o Consolador viria para quê? Para reestabelecer esse elo, né? Então, o Consolador, vamos deixar isso bem atento, ele não vai trazer algo novo apenas. O Consolador vem já para explicar, para desenvolver, para esclarecer. Então, a nossa doutrina, na realidade, ela não está trazendo algo novo, mas ela faz o quê? Ela explica as parábolas, ela explica e tira o quê? O véu que nos impede de enxergar tudo isso. Então, por que ele chamou de Consolador o novo Messias? Esse nome, ele é bem significativo, porque Consolador é de consola. Por que nós teríamos necessidade de consolações? E esse nome, Consolador, ele não tem ambiguidade. Consolador vem de consolação, tá? Tanto que nós observamos muito, né, que nós buscamos a doutrina para nos consolar. Nós usamos muito disso. Jesus sabia, tá? Jesus promete outro Consolador, o Espírito da Verdade, que o mundo ainda não conhece, por não estar maduro para poder compreender, né? O Consolador que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para relembrar o que o Cristo foi dito. Por isso que eu comentei, a nossa doutrina, ela está aqui para relembrar, para religar tudo que Cristo nos disse, tá? Então, o Jesus, ele não pôde desenvolver de maneira completa tudo que ele tinha que passar para nós. Só com o tempo, porque nós não tínhamos maturidade para compreender tudo isso. Certo? E por isso que ele até escreveu por parábolas, certo? Tudo isso. Então, vamos em frente. O caráter, então, nós vamos a partir desse item 30, ver a base da nossa doutrina espírita. Vimos que ela é reveladora, que nós vamos estudando, vamos aperfeiçoando, vamos compreendendo tudo isso. E aqui acaba se tendo um resumo, né, da base da nossa doutrina. Então nós vamos ver que ela fala muito da vida futura, da vida no plano espiritual, a revelação desse mundo invisível. Nesse primeiro item, por exemplo, pelo Espírito o homem sabe da onde vem, para onde vai, por que está na Terra, por que sofre. Nós temos curiosidade, de onde que eu vim, como eu nasci, como foi formado, né? E a doutrina nos explica tudo isso. Ela sabe que a alma progride incessantemente
através de uma série de existências sucessivas até atingir o grau de perfeição que aproxima de Deus. Quantas existências nós já tivemos para ser o que somos hoje e temos muito para aprender. Nós reencarnamos aqui para nós termos aprendizado na nossa vida, né? E para nós irmos depurando, aperfeiçoando o nosso espírito. Nós já fomos espíritos bem primordiais, bem elementares, né? Por exemplo, agora há pouco eu falei do povo hebreu. Eles tinham que ter disciplina. Não era um tal de matar um, pegar outro, prejudicar o outro. Então precisava colocar algumas leis ali para normatizar. Hoje você fala, nossa, aquela lei. Hoje nós evoluímos muito, muito, muito e vamos evoluir mais. Então sabe-se que todas as almas têm o mesmo ponto de origem, que somos criadas iguais, com idêntica aptidão para progredir, né? Em virtude do que? Do seu livre arbítrio. Então nós vamos ver que nós temos a mesma essência. A doutrina nos fala isso, que não tem diferença entre nós. O progresso está ligado à nossa maturidade, à nossa evolução. Então os espíritos estão sendo criados continuamente. Nós vamos ter pessoas mais evoluídas, menos evoluídas. Percebemos com pessoas muito próximas de nós, na nossa família. Nós vamos ver pessoas que estão mais evoluídas, outros que estão menos, mas temos o mesmo destino, que é alcançar a meta, mais ou menos rapidamente, porque depende do livre-arbítrio, pelo nosso trabalho, pela nossa caridade, pela nossa boa vontade. Estamos aqui para evoluir. Um dia seremos um espírito puro, perfeito e feliz como Jesus. Sabe-se que não há criaturas deserdadas, nem mais favorecidas umas mais do que as outras. Deus não deu privilégio para um e para o outro. Ele que não há seres perpetuamente voltados ao mal ou ao sofrimento. Por isso nós estamos aqui para aperfeiçoar. Nós temos dois caminhos, um cheio de obstáculos, uns vão ter mais obstáculos, outros menos, mas a distância é a mesma. E quem tem esses obstáculos é para nos aperfeiçoar, para nos depurar, para nos melhorar. Ninguém é esquecido. A pior das criaturas não é esquecida pelo Pai. Terá a oportunidade de reencarnar, de desenvolver e de evoluir, tá? Os que se designam pelo nome de demônios, pior das criaturas, são espíritos ainda atrasados, imperfeitos. E tenho certeza que nós já fomos esse espírito, esse tipo de espírito, que praticam o mal no espaço como praticam na terra, mas que se adiantarão e se aperfeiçoarão. Eles têm oportunidade, o Pai é bondoso, o Pai é misericordioso. Ele dá a oportunidade para nós reencarnarmos, para nós aprendermos a maior escola da nossa vida. Nós estamos tendo a oportunidade aqui na Terra para desenvolvermos e evoluirmos. Os anjos, né, são os espíritos puros. Não são seres à parte da criação, mas espíritos que chegam à meta depois de terem percorrido a estrada do progresso. Então nós estamos aqui para esse aprendizado e é o objetivo de nós sermos anjos, né, sermos espíritos puros. Precisamos aprender muito, evoluir muito, mas o objetivo é chegarmos todos lá nesse espírito puro como Jesus. Então a felicidade e a desdita, né, na vida espiritual são inerentes a quê? A grau de perfeição e de imperfeição. O quanto que eu dedico, o quanto que eu faço caridade, o quanto que eu estou aproveitando essa existência, essa encarnação
para estudar, para aperfeiçoar. Olha o quanto que esses estudos nos possibilitam, nos auxiliam para esse progresso. Então, cada qual vão sofrer as consequências diretas e naturais do que? Das suas falhas, das suas faltas, ou por outra que é punido ou que pecou. Essa consequência duram tantos quanto a causa que as produziu. Por conseguinte, o culpado sofreria eternamente se persistisse no mal, mas que o sofrimento cessa com arrependimento e com a reparação. Olha quantas lições a doutrina nos traz. Tá? Todos nós podemos e temos grandes virtudes. Nós podemos prolongar ou abreviar o nosso sofrimento. A doutrina ela é esclarecedora nisso. Quem vai escolher o caminho a seguir para a felicidade ou não, somos nós. Nós somos responsáveis por essa felicidade. Para encerrar, diante de tudo que nós vimos, eu encerro com uma frase que parece um clichê, mas acredite, a felicidade está dentro de você. Nós somos responsáveis pela nossa felicidade. Qual que é o caminho? Do amor, da caridade, do amor ao próximo. E de nós buscarmos nos aperfeiçoar, sempre evoluir. A decisão está em nós. Então, chegamos ao final desse estudo, desse primeiro capítulo, do item 1 ao 33. Na próxima semana, nós vamos continuar estudando esse capítulo, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, eu peço para que vocês leiam, coloquem no WhatsApp essas dúvidas, esses esclarecimentos, que eu e a Larissa vamos estar respondendo. Então, semana que vem teremos continuidade desse capítulo a partir do item 34 até o 63. Se vocês conseguirem ler antes, assistir aos vídeos e depois irmos para o debate, com certeza nós vamos estar aí nos aperfeiçoando, evoluindo. Vai surgindo várias indagações, questionamentos, como foi comentado. Tá? Então, eu desejo essa semana abençoada, que tenhamos uma ótima semana, que Jesus abençoe a todos e até a próxima.